pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que acredito que vai ser bem interessante para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Louise, especialista em saúde e medicina integrativa, e a gente tem aqui o nosso canal Saúde e Medicina Corpo e Mente, porque eu venho falando muito de como o estresse e o estilo de vida é capaz de gerar doenças e fazer com que as doenças evoluam de uma forma muito rápida, tá? Principalmente o estresse, que eu gosto muito. Hoje nós vamos falar de algo que a gente já sabe, mas que a ciência já está dando um pouco mais de atenção, que é o que foi chamado de síndrome estresse COVID. Eu vou falar um pouquinho para você de como isso pode implicar a nossa saúde e a nossa vida. Mas antes disso, se você puder me ajudar, por favor, compartilhe o nosso vídeo, dê um like aí para nós, porque isso é muito importante para que o próprio YouTube possa aí compartilhar o nosso vídeo com outras pessoas. Acredito que sempre é um assunto de qualidade, tá bom? Então, quando a gente fala de síndrome estresse COVID, primeiramente a gente já sabe que o estresse ele é capaz de alterar o nosso sistema hormonal, o nosso sistema biológico do modo geral e também reduzir a nossa imunidade. Então, todo o nosso sistema metabólico, tudo fica perturbado diante de um quadro de estresse. Óbvio que nós vivenciamos um quadro de estresse agudo, né, no início da pandemia, onde as pessoas desesperadas, inclusive, correram para o supermercado, por exemplo, para estocar álcool, estocar papel higiênico, né, que foi muito engraçado até a gente falar isso atualmente, mas hoje já se trata de um estresse agudo, ou seja, de um estresse que é capaz de gerar doenças, gerar complicações diante de doenças, inclusive o próprio Covid, e também perturbar, né, toda a nossa qualidade de vida, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. O estresse, além de perturbar tudo isso que a gente está falando sobre a nossa própria fisiologia, né, próprio funcionamento do corpo, ele também modifica o nosso comportamento em relação à nossa saúde. É só para a gente parar para pensar. Se a gente está estressado, nós vamos provavelmente ter uma compulsão maior por alimentos mais doces, né? Alimentos com mais carboidratos, e isso vai interferir na nossa saúde. Nunca se viu tanto quadros de diabetes, por exemplo, nunca se viu pessoas consumindo tanto álcool. Então a gente tem que raciocinar sobre isso. Além disso, por exemplo, uma pessoa estressada já não dorme muito bem, não tem um sono adequado. E se a gente parar para pensar, gente, isso vira uma bola de neve, né? Porque quando você tem perturbação de sono, quando você tem uma alimentação inadequada, quando você deixa de fazer atividade física, como a maior parte da população deixou, espero que agora já esteja retomando, né, tudo isso, a gente tem aí prejuízos agressivos para a nossa saúde, né? Inclusive na nossa imunidade, que é tão importante mantê-la em bom estado nessa fase que a gente ainda vive, né? Mas quando a gente então fala de síndrome estresse COVID, a gente tem 5 pontos que a ciência demonstrou para nós que a gente tem que observar e eu vou compartilhar aqui com vocês. O importante dizer que dentro dessa pesquisa, com mais de 6 mil pessoas, se observou que 20% já delas estavam num grau mais avançado de estresse, um grau mais avançado de perturbação que já necessitava de auxílio clínico, né? De ajuda, seja psicológica, seja médica, seja do profissional da educação física, né? Todos os profissionais são importantes quando a gente fala de saúde, tá bom? Quais são esses 5 principais pontos? Então, o primeiro é o medo da própria doença. Para quem não viu ainda, né, como eu faço essa correlação muito interessante das doenças com o emocional, você pode aqui entrar no meu canal e você vai perceber que tem um vídeo lá no começo da pandemia que eu falo da causa emocional, né, da doença respiratória aguda. Se você tiver curiosidade, vai lá ver, mas você vai perceber que tem toda a relação com o medo. Gente, o medo é um dos sentimentos mais perturbadores que existe dentro do homem. Por quê? O medo, ele paralisa, né?
o medo faz com que a gente haja de uma maneira sem percepção adequada, né, do que está acontecendo dentro da realidade. Inclusive, já tem alguns pesquisadores já colocando algo sobre psicose coletiva, né? Essa é uma grande preocupação que tenho observado muito o quanto as pessoas estão estressadas e estão já entrando num processo onde parece que não conseguem raciocinar mais antes de entrar em ação de uma maneira mais agressiva, né? A gente tem que pensar sobre isso. Então, o medo da própria doença já nos gera um desconforto muito grande, medo da morte, medo do adoecimento, medo de morrer alguém que a gente ama, né? Então, o próprio medo da doença já gera um caos. Eu já tive colegas que me relataram que às vezes internam um paciente de tanto medo que esse paciente tem doença. Às vezes o paciente nem tem nenhum sintoma expressivo, mas ele prefere ser internado para ficar ali dentro de um monitoramento grande para justamente relaxar um pouco essa questão do medo. O segundo ponto que a gente tem que prestar atenção é a preocupação com os custos socioeconômicos, e é uma grande realidade. As pessoas perderam muito nessa pandemia, as pessoas perderam seus empregos, as pessoas perderam a sua renda, a renda baixou. Então, o medo de perdas materiais pessoais e o medo de não ter um abastecimento, essa cadeia de suprimentos chegar em normalidade para nós é muito grande. Por exemplo, o medo de faltar no começo da pandemia o papel higiênico, de faltar o arroz, de faltar o álcool, fez com que as pessoas surtassem, né? Então, isso é uma grande preocupação. O terceiro ponto é relacionado ao que a gente chama de medo xenofóbico, ou seja, as pessoas com medo que estrangeiros, pessoas de fora da cidade, fora do país, tragam o Covid e novas cepas para perto de nós. Então, é uma grande preocupação. O quarto ponto eu considero muito grave isso, sintomas de estresse pós-traumático, estresse traumático decorrente do Covid. Então, perder pessoas que a gente ama, passar pela doença e ficar traumatizado diante dos sintomas que tivemos, e até mesmo traumas indiretos, como por exemplo, eu fiquei muito assustada no começo da pandemia com aqueles vídeos que a gente via na TV, com as covas sendo abertas, com os caixões sendo empilhados. Isso, gente, gera um caos emocional, tá? E as pessoas estão entrando num esgotamento emocional que está sendo nítido, tá bom? Além disso, o quinto ponto, que é a verificação compulsiva sobre o Covid e a busca por garantias relacionadas à Covid. Vamos ser honestos, né? Tem pessoas doentes que querem buscar informações do Covid diariamente, número de mortes, número de pessoas que estão transmitindo, né, que estão pegando o Covid, e também alguma coisa que nos fale: se eu tiver Covid, eu não vou morrer. E isso não existe nem com a própria vacina. A gente já tá vendo aí pessoas e com as novas variantes que, mesmo vacinados, as pessoas conseguem ainda, podem adoecer e podem até, inclusive, ter quadros graves e morrer mesmo vacinadas. Então, a gente não tem nenhuma garantia, né? A gente deveria pensar na nossa imunidade, na nossa saúde, né? Cuidar disso para que a gente evite o adoecimento mais agressivo, né? Então, é importante que a gente pense sobre isso, tá? Então, o estresse é capaz, né? Não só o estresse falando do Covid, mas o estresse que a vida nos traz, ele é capaz de mudar toda a nossa fisiologia, nosso metabolismo, nossas questões hormonais e também a nossa imunidade, né? Reduzir a nossa imunidade e também, obviamente, mudar o nosso comportamento em relação à saúde. Então, pensem sobre isso, cuidem da saúde e fiquem aqui com a gente, que sempre traremos vídeos de qualidade para que você tenha muita informação e essa informação possa ser utilizada na sua vida para modificar os seus hábitos e a sua saúde emocional. Até mais, tchau, tchau!